Bom dia a todos e a todas e vamos continuar o assunto cultura do eucalipto. Acompanhe. Após identificar as espécies que mais se adaptam ao solo e ao clima do local, a gente tem que saber como tratá-las. Então, entre esses conhecimentos estão os sobre sementes. Onde e quando obtê-las, como guardá-las, será que é para guardar de qualquer jeito? Na verdade, quando a gente vai guardar a semente, a gente não pode guardar em qualquer lugar na quintura, não. A gente tem que guardar em local refrigerado, tá? Para não perder a dormência. Por quanto tempo podem ser guardadas? Vai ficar lá 10 anos, 20 anos? Será que vai ter a mesma germinação? Acho que não, né? Necessidade de tratamento para que a semente germine, como produzir mudas, como preparar o solo, que a gente viu na parte de viveiros florestais, como plantar, a fertilização mineral, de quanto em quanto tempo deve-se fazer podas, desbastes, qual a idade da colheita. Então, tudo isso, conhecimento silvicultural sobre a espécie tem que ter para que dê certo esse plantio, né? E a colheita. Aqui, gente, o desbaste é uma forma de antecipar a renda, como eu já disse, e permitir um melhor desenvolvimento das árvores restantes, que aí tira lenha e carvão antes de pegar a planta para a serraria, né? Com base nos fatores anteriores que eu já disse, pode-se escolher então uma espécie que produza boa madeira, adaptada ao clima e ao solo do local, que seja resistente à praga e o produtor sabe como tratá-las. Mas apesar de tudo, produza pouco. Então, como é isso, gente? Tem todas essas características e mesmo assim produzir pouco? Então, mesmo que a produtividade das plantações em muitos locais possa ser melhorada por meio do manejo do solo, que é o preparo e a fertilização, e de cuidados adequados, a espécie escolhida ela deve possibilitar altas produtividades. Então, tem que fazer tudo bem direitinho, mesmo que ela tenha uma boa adaptabilidade e você veja lá, na hora de comprar a muda, que ela é resistente à seca e a pragas e doenças. Então, se não tiver um manejo adequado de tudo, ela não vai obter uma alta produtividade. A Embrapa Florestas tem estudado se o plantio do eucalipto na pequena propriedade, por exemplo, tanto no plantio consorciado como no solteiro, vale a pena economicamente. Para se obter plantações de eucalipto muito produtivas e que produzam madeira de qualidade, é necessário usar sementes melhoradas geneticamente. Tem que utilizar sementes melhoradas geneticamente, porque o produtor encontrará no mercado sementes ou mudas de vários preços. E aí vai falar, não, essa aqui é mais barata, eu vou comprar essa. Mas é aquela velha história, né? O barato sai caro. Mas recomenda-se que compre as sementes de produtores como universidades, instituições de pesquisas, empresas florestais com tradição do mercado, porque produzir sementes florestais de qualidade exige vários conhecimentos, pessoal. Principalmente sobre o melhoramento genético, a colheita, a extração, a secagem, o beneficiamento e o armazenamento das sementes. Isso tudo tem que ser levado em conta antes da gente fazer o plantio para obter altas produtividades do eucalipto. E aí eu pergunto a vocês, como é que se planta o eucalipto? A muda ela pode ser comprada em viveiros florestais, como eu já dei essa aula, ou a gente pode produzir, né, o próprio agricultor. Nos dois casos, é importante que a muda esteja num tamanho adequado. Qual é o tamanho que a gente tem que pegar a muda pronta para o plantio? Uma altura mais ou menos de 15 a 25 centímetros e o diâmetro, que a gente mede lá com paquímetro, de colo, no comecinho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Bem aqui, o diâmetro de colo de 2,5 milímetros. A gente pega um paquímetro e mede. E aqui pega uma réguazinha, se tiver de 15 a 25 centímetros, ela está pronta para o plantio. Esse plantio deve ser realizado após as chuvas, para conseguir a umidade, né, adequada. E a muda ela pode ser produzida em diferentes tipos de recipientes, como eu já falei nas aulas anteriores. Pode ser saco plástico ou tubetes. Todos os recipientes devem ser retirados na ocasião do plantio, lógico, né? Então, antes do plantio, é importante preparar o solo, porque facilita o plantio, o controle de plantas daninhas, melhora também a sobrevivência e o crescimento inicial das mudas e também o crescimento das raízes. Tudo isso compensa o tempo e o valor gasto no preparo do solo.
Solos compactados devem ser preparados com subsolagem e gradagem. Então, você tem que realmente fazer o preparo do solo para ficar tudo bem direitinho na hora de plantar. Em terrenos acidentados, declivosos, onde a mecanização é impossível você passar uma máquina, o coveamento, o que é o coveamento? A abertura da cova, ela deve ser manual, com a profundidade mínima de mais ou menos 30 centímetros. Em solos arenosos, a mecanização ela deve ser reduzida ou evitada para manter também a umidade e evitar, sim, a erosão. Além de escolher a espécie adequada, de fazer o preparo do solo adequado, a gente também tem que combater as formigas e fazer o plantio de forma correta. Então, as formigas, principalmente a saúva e as quenquens, que são aquelas formigas cortadeiras que eu falei para vocês nas aulas de fitossanidade e também nessas aulas de silvicultura, são algumas das principais pragas das plantações de eucalipto. O combate ele deve começar logo após a limpeza do terreno, antes de prepará-lo. Então, antes de plantar, vocês têm que fazer esse combate das formigas. O produto e a quantia a ser utilizada depende da espécie da formiga e do tamanho do formigueiro. Mas o que é que a gente utiliza mais ou menos? 10 gramas de formicida, principalmente sem ser em pó, né? O granulado, que ele é mais eficaz, por metro quadrado de terra solta ao redor do olheiro, nunca dentro do olheiro, ao redor do olheiro. A quantidade de adubo, a parte de fertilização, né, da fertilidade do solo, vai depender do tipo e do nível de fertilidade desse solo que você vai plantar. De um modo geral, o que a gente tem que aplicar? De 25 aqui a 50 gramas de nitrogênio, de 50 a 100 gramas de fósforo e de 20 a 40 gramas de potássio, tá? Isso por planta. No caso do 20 a 40 gramas de potássio por planta, conforme o teor de elemento do solo, recomenda-se que o nitrogênio e o potássio eles sejam aplicados em 2 etapas. Metade na época do plantio, quando iniciar as chuvas, e o restante no final do período chuvoso. Então, na época do plantio, aplica-se também os micronutrientes. Não esqueçam dos micro, né? O pessoal só quer aplicar NPK, mas aplique também o micro, principalmente o boro e o zinco, na dosagem mais ou menos de 30 gramas por planta. A calagem é aquele FTE, né? A FTE é aquelas fibras. A calagem não é obrigatória, mas pode ser utilizada nas plantações de eucalipto, para correção de acidez e principalmente para repor o cálcio retirado do solo com a colheita de madeira, porque vai sempre colhendo, né? De 6 a 7 anos vai colhendo, aquela parte que é a menor, carvão, lenha, e aí vai sempre retirando. Para solos de baixa fertilidade, recomenda-se aplicar de 1.500 a 2.500 kg de calcário dolomítico, distribuídos a lanço numa área total, ou vocês também podem aplicar para economizar em faixas de 1 a 1,5 metros de largura sobre as linhas de plantio, onde está plantado o eucalipto. E o espaçamento do eucalipto, como é que a gente faz? Como é que a gente planta o eucalipto? O espaçamento adequado, geralmente o pessoal utiliza 3x2, que é especialmente usado para a produção de celulose, o que é igual a 1.666 plantas por hectare. Plantações que irão servir para a produção de madeira para a serraria precisam de desbastes até diminuir 200 árvores por hectare aos 20 anos de idade. Quer dizer, você começa com 1.666 plantas por hectare e após 20 anos vocês deixam 200 árvores para pegar como serraria. Até então, com 7 anos, 14 anos, vocês pegam para lenha. Espaçamentos menores como 3 metros por 1,5 podem ser utilizados para a produção de lenha. Espaçamentos maiores como 3 por 3, que dá mais ou menos, uma planta ocupa 9 metros quadrados, né? 3 por 3, podem ser usados para material com alta taxa de crescimento, como clones. E se a madeira for destinada a lenha, moirões e celulose, normalmente são cortados aos 6 e 7 anos de idade, como eu já disse. E não é necessário desbaste, tá? O plantio ele deve ser feito assim que as mudas estiverem prontas, no caso de produção própria, ou logo após serem compradas. E a sobrevivência é maior quando o plantio é feito em condições de solos úmidos, próximo à capacidade de campo, quando o solo está bem úmido, não está com problema de seca.
Então, esse é o espaçamento mais utilizado, de 3 por 2, e aí você pode utilizar de 6 a 7 anos para serraria, ou para serraria não, né? Para lenha, e de 13 a 20 anos para serraria. Os plantios de eucalipto também eles podem ser realizados junto com culturas anuais, que são os plantios consorciados. Vocês podem plantar feijão, milho, soja, por exemplo, especialmente nos primeiros meses de implantação. Então, esse processo ele é conhecido como sistemas agroflorestais. O pessoal faz muito isso porque em espaçamentos maiores esse período pode ser estendido por alguns meses. Os estudos comprovam que as culturas anuais, que são essas feijão, milho, soja, além da produção simultânea de madeira e alimento, também ajuda a diminuir os custos de implantação do eucalipto e aumenta a renda na propriedade rural. Então, além de como você demora muito tempo para conseguir aquele dinheiro do eucalipto, de 6 a 7 anos, você vai ao longo desses anos plantando essas cultura de feijão, milho, para poder conseguir um dinheirinho a mais, né? E na fase inicial, a área deve ser cercada para evitar principalmente danos provocados por animais e recomenda-se também que a área seja protegida de incêndios através de aceiros, que eu já expliquei para vocês o que são aceiros, né? Para poder barrar o fogo. Quando colher a madeira do eucalipto? Só para fixar para vocês, eu já falei ao longo de toda a aula. Então, o crescimento acontece de acordo com as condições de solo e clima, e a produtividade de uma mesma espécie pode ser variável. As plantações de eucalipto para a produção de lenha, carvão vegetal, moirões e madeira para a indústria de celulose são normalmente cortadas entre os 6 e 8 anos de idade. Então, lembrem disso. No caso dos plantios para a produção de madeira serrada, a colheita é feita após 12 ou 13 anos de idade. Mas um sistema de manejo bem interessante, bem eficaz, é retirar a madeira para lenha aos 6 ou 7 anos e deixar 200 árvores, como eu já disse, por hectare para a colheita dos 13 aos 20 anos. Quero que vocês fixem bem isso, para vocês realmente, se vocês estão pensando em plantar eucalipto algum dia na vida de vocês, é esse mais ou menos o tempo para conseguir o dinheiro da lenha ou o dinheiro da de madeira serrada. E aí eu pergunto a vocês, o que é que a gente faz depois do corte? Cortou e aí? Uma das grandes vantagens das plantações de eucalipto é a possibilidade de aproveitar a brotação. Ele brota depois que você corta. Então, a brotação das cepas após o corte é bem importante, porque a cepa ela poderá ser aproveitada por mais 2 vezes, sem a gente ter que fazer o replantio, tem que comprar muda novamente. Isso significa, na prática, que pode fazer 3 colheitas do mesmo plantio, tá? No entanto, o aproveitamento dessas brotações deve seguir algumas regras básicas. Por exemplo, o corte ele deve ser realizado numa época seca, sem seca, não pode ser numa época que tenha muita seca, porque a falta de água prejudica a brotação, então não vai conseguir crescer novamente, né, a planta. O número de brotos deve ser reduzido para os 2 mais vigorosos posicionados em lados opostos e a seleção deve ser feita no máximo até 1 ano após a colheita. E os cuidados também devem ser tomados para proteger as brotações contra ataques de formigas cortadeiras, aquelas quenquens e as saúvas. E vale lembrar aqui, gente, que é importante saber que há uma queda na produtividade após a primeira colheita. Então, às vezes, quando a produção é muito pequena, é melhor então a gente eliminar as cepas e é o jeito de ter que fazer o replantio da área, se realmente tiver esse problema de brotação, tá? Aqui é mostrando aqui a brotação da planta depois de cortada do eucalipto. Como eu já disse nas aulas anteriores sobre o eucalipto, os mitos, né, que tem do eucalipto dizendo que o eucalipto seca a terra, mentira, né? Eles não interferem na quantidade de chuvas e na qualidade e quantidade da água subterrânea, porque os eucaliptos eles precisam de água tanto quanto as outras espécies florestais e anuais. E pesquisas mostram que usam melhor a água, porque eles produzem normalmente mais folhas, casca, raiz e madeira por unidade de água consumida. As plantações de eucalipto precisam de nutrientes da mesma forma que as outras espécies florestais e menos que outras culturas agrícolas. Então, não existem evidências que as plantações de eucalipto impeçam o desenvolvimento de outras plantas nas suas proximidades.
porque o pessoal gosta de falar demais também, né? Isso acontece por causa da competição e não do efeito químico do eucalipto sobre a outra planta, que é chamado de alelopatia, né? Então, aqui é o gasto anual de água por tipo de floresta. A floresta, por exemplo, de eucalipto usa 900 milímetros ao ano, enquanto a floresta amazônica 1.500 e a Mata Atlântica 1.200. Então, não é uma coisa exagerada. E aqui o consumo em litros de água para a produção de 1 kg de produto. Você vê aqui que a madeira do eucalipto só usa 350, enquanto que a carne de boi utiliza 15.000. Não é então é um mito que diz que o eucalipto ele utiliza muita água. Finalizamos mais um assunto, a cultura do eucalipto, como plantar. Vale a pena plantar? Aí vocês respondem aí para mim depois, tá? Então, gente, qualquer coisa estarei lá no Classroom, nos grupos de WhatsApp. Bons estudos a todos, até mais, tchau. Boa semana para todos.